Áudio 35, página 254, último áudio desse capítulo. A gente vai ler agora sobre um modelo de 6 níveis para revisar seu trabalho. Como vimos no capítulo 2, os 6 níveis de trabalho podem ser pensados em termos de altitude como andares de um prédio. Horizonte 5, vida. 4, visão de longo prazo. 3, objetivos para 1 ou 2 anos. 2, áreas de foco e responsabilidade. 1, projetos em andamento. Térreo, ações atuais. Faz sentido que cada um desses níveis a priori se alinhe com o que está acima. Em outras palavras, suas prioridades se distribuirão em uma hierarquia, de cima para baixo. Em última instância, se o telefone que você precisa dar entra em choque com seus propósitos ou valores, para estar em sintonia consigo mesmo, não fará ligação. Se a estrutura do seu emprego não o está levando aonde você quer estar daqui a um ano, repense como estruturou suas áreas de foco e de atribuições se você quiser chegar lá de um modo mais eficiente. Veja o primeiro exemplo de baixo para cima. O telefonema que você precisa dar é sobre um negócio que está trabalhando que aumentaria as vendas. Esse negócio em particular lhe daria a oportunidade de se destacar entre os vendedores por causa do novo mercado em que sua empresa quer entrar. E isso o deixaria mais perto do modo como você quer viver, tanto financeira como profissionalmente. Seu trabalho é descobrir seu trabalho e então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Ou de cima para baixo, você decidiu que quer ser seu próprio chefe e liberar alguns de seus recursos e talentos singulares em certa área que faz você vibrar. Então você cria um negócio próprio com metas operacionais de curto prazo bem definidas. Isso gera algumas atribuições importantes para garantir a continuidade do negócio, como alguns resultados imediatos a alcançar. Para cada um desses projetos, você terá coisas a fazer assim que possível. A abordagem mais saudável para alcançar o controle relaxado e a produtividade inspirada é gerenciar todos os níveis de maneira equilibrada. Em cada um deles é fundamental identificar todos os laços abertos, as pendências e os compromissos que você tem no momento da melhor maneira que puder. Todos são consequências, conscientes ou não, das urgências e pressões desses múltiplos níveis dentro de você. Sem a aceitação e avaliação objetiva do que é verdade no presente, sem se sentir confiante que pode gerenciar o que você criou, é muito difícil se liberar para assumir novas responsabilidades. O que é na caixa de entrada de e-mail? Quais são os projetos que você tem que concluir ou iniciar com seus filhos? Com o que você precisa lidar em suas atribuições atuais no escritório? O que induz a mudar ou incita a criar os próximos meses ou anos? Esses são laços abertos em sua cabeça, embora às vezes sejam necessários processos mais profundos e introspectivos para identificar os grandes objetivos e as inclinações mais sutis. A mágica é em estar presente na própria vida. Sempre me surpreendo com o poder da observação clara e simples que está acontecendo do que é verdade. Conhecer todos os detalhes das finanças pessoais, esclarecer os dados históricos da empresa que você está comprando ou entender fatos sobre quem realmente disse o que para quem num conflito interpessoal podem ser atitudes construtivas, se não absolutamente necessárias e reparadoras. O melhor lugar para alcançar o sucesso é onde você está com o que você tem. Fazer acontecer e se sentir-se bem com isso significa estar disposto a reconhecer, admitir e se comprometer adequadamente com tudo que compõe o ecossistema da sua consciência. É uma condição necessária para dominar a arte da produtividade sem estresse. Trabalhando de baixo para cima. A fim de criar um alinhamento produtivo em sua vida, você poderia começar de modo lógico com o esclarecimento de cima para baixo. Defina por que você está no planeta. Descubra que tipo de vida e de trabalho lhe permitiriam alcançar seu propósito da melhor forma. Quais tipos de trabalho e relações pessoais apoiariam esse direcionamento? Quais são as coisas principais a pôr em ordem e fazer acontecer agora mesmo? E quais ações físicas você poderia executar assim que possível para dar início a cada uma delas? Nunca faltarão oportunidades para você esclarecer suas prioridades em qualquer nível. Preste atenção em que horizonte está pedindo a sua atenção. Na verdade, você pode abordar suas prioridades em qualquer nível, a qualquer momento. Sempre tenho algo a fazer de maneira construtiva para melhorar minha consciência e meu foco em cada nível. Nunca me faltam mais visões para elaborar, mais objetivos para reavaliar, projetos para identificar ou criar, ações entre as quais decidir. O truque é dar atenção ao que é necessário no momento oportuno para manter clareza e estar presente em tudo que você estiver fazendo. Como tudo acabará sendo impulsionado pelas prioridades do nível superior, qualquer formulação de suas prioridades seria obviamente mais eficiente começando do topo. Por exemplo, se você passa o tempo todo priorizando seu trabalho e depois descobre que não era isso que deveria estar fazendo, talvez tenha desperdiçado tempo e energia que seriam mais bem empregados definindo o próximo trabalho que você realmente quer. O problema é que
Não ter a sensação de controle no nível de implementação, projetos em andamento e ações, e não confiar em sua habilidade de administrar os níveis apropriadamente, tentando se autogerenciar de cima para baixo, muitas vezes gera frustração. Tentar gerenciar de cima para baixo, quando a base está fora de controle, talvez seja uma abordagem menos eficaz. De uma perspectiva prática, sugiro em vez disso ir de baixo para cima. Já orientei pessoas em ambas as direções e, em termos de valor duradouro, posso afirmar que deixar alguém no controle dos detalhes de seu mundo físico para depois elevar o foco a partir daí nunca falhou. Lide primeiro com o que está chamando a sua atenção. Então você descobrirá o que realmente tem sua atenção. A principal razão para trabalhar de baixo para cima é que isso limpa seu espaço interno para começar, permitindo que sua atenção criativa se foque nas visões mais significativas e fugidias que você pode ter que identificar. Além disso, esse método em especial tem um alto grau de flexibilidade e liberdade, e inclui uma prática de raciocínio e organização que é universal e eficaz, independente do foco. E é por isso que vale a pena aprendê-lo, não importa o conteúdo com o qual você esteja lidando no momento. Se mudar de ideia, esse processo o ajudará a se reajustar rapidamente. Não é preciso tempo para reformular a visão e os objetivos, mas aprender a concretizá-los e executá-los de maneira eficiente, coordenada e sem estresse é uma arte que deve ser aprendida e praticada. Saber-se capaz disso permitirá que você faça apostas mais altas. É realmente empoderador. Ao longo dos anos, aprendi que a coisa mais importante com que lidar é o que está ocupando mais sua mente. O fato de você achar que isso não deveria estar na sua cabeça é irrelevante. Ele está lá e, por algum motivo, comprar comida para o gato certamente não vai ser uma prioridade teórica em nenhum inventário, mas se é isso que está perturbando no momento, então cuidar disso de algum modo deveria ser a tarefa 1. Depois de cuidar do que está chamando a sua atenção, você fica livre para perceber o que realmente importa, o que realmente tem sua atenção. O que depois de resolvido tornará possível que você veja o que realmente tem a sua atenção e assim por diante. Quase sem exceção, os executivos com que trabalhei costumam ficar assoberbados com os detalhes do trabalho cotidiano. E-mails, reuniões, viagens, projetos saindo dos trilhos, etc. Quando começam a ter tudo isso sob controle, sua atenção invariavelmente volta para as áreas de foco e de interesse de uma perspectiva mais elevada: família, carreira e qualidade de vida. Portanto, não se preocupe com qual horizonte ou qual conteúdo da sua vida é a maior prioridade. Lide com o presente. Ao fazer isso, você identificará e abordará com mais eficiência o que de fato é significativo para você. Embora o horizonte 5, propósitos e princípios, seja obviamente o contexto mais importante para estabelecer prioridades, a experiência me mostrou que quando compreendemos e implementamos todos os níveis de trabalho nos quais estamos engajados, sobretudo o térreo e o horizonte 1, ganhamos mais liberdade e recursos para fazer o trabalho maior, que é o nosso principal interesse. Se seu barco está afundando, você realmente não se importa com a direção em que ele está indo. Embora a abordagem de baixo para cima não seja uma prioridade conceitual de uma perspectiva prática, é um fator crítico para alcançar uma vida equilibrada, produtiva e confortável. Térreo. A primeira coisa a fazer é se certificar que suas listas de ações estão completas, o que por si só pode ser uma tarefa e tanto. Aqueles que concentram em reunir e definir todos esses itens descobrem muito deles, alguns importantes tinham sido esquecidos, guardando no lugar errado ou simplesmente não eram reconhecidos. Tirando o calendário, se você não tiver pelo menos 50 itens na sua lista de próximas ações e na lista aguardando resposta, incluindo todos os assuntos a tratar com pessoas e em reuniões, eu duvidaria de você ter realmente reunido todos eles. Por outro lado, se você seguiu rigorosamente todos os passos e sugestões da parte 2, você deve ter todos eles. Se não, e se quer deixar esse nível atualizado, reserve algum tempo para reler o capítulo de 4 a 6 e, de fato, entrar no modo de implementação. Quando terminar a atualização desse nível de controle, você automaticamente terá a percepção mais fundamentada das prioridades imediatas, o que é quase impossível alcançar de outro modo. Horizonte 1. Finalize sua lista de projetos. Nela estão realmente capturados todos os seus compromissos que vão exigir mais de uma ação para serem concluídos. Isso definirá as fronteiras do mundo operacional em que você atua semana a semana e permitirá relaxar seu raciocínio por períodos mais longos. Se você fizer uma lista completa de tudo que deseja realizar na sua vida pessoal e profissional nesse nível, descobrirá que ainda existem ações que deve fazer e que não tinha se dado conta. A simples criação desse inventário objetivo lhe dará uma base mais firme para tomar decisões sobre o que fazer quando tiver tempo livre. Invariavelmente, quando as pessoas atualizam suas listas de projetos, descobrem que há muitos itens que podem executar prontamente para que as coisas com as quais se importam avancem.
Ter um inventário do seu trabalho atual em todos os níveis vai automaticamente produzir mais foco, alinhamento e senso de prioridade. Pouquíssimas pessoas têm esses dados bem definidos e disponíveis de forma objetiva. Antes de qualquer discussão sobre o que deveria ser feito esta tarde, essa informação deve estar à mão. Mais uma vez, se está colocando em prática o método GTD, sua lista de projetos estará onde deve estar. Para a maioria das pessoas que treinamos, são necessárias de 10 a 15 horas de captura, esclarecimento e organização para confiar na abrangência do inventário. E para alcançar o nível mais puro de mente como água, não ter na mente nada além do momento presente. O Horizonte 1 é um nível que parece incorporar alguns desafios mais interessantes. Para todos nós, há situações e circunstâncias que surgem e incomodam, interessam ou nos distraem, mas nas quais não fica imediatamente óbvio ou evidente como devemos nos engajar. Seu filho tem um problema com o professor de matemática. Você está frustrado com o tempo que demora para implementar um procedimento em sua empresa. Está preocupado com a pessoa que dirige o comitê de arrecadação de fundos. Não para de pensar que deveria reacender seu interesse por pintura. Para silenciar esse ruído sutil, é preciso identificar resultados objetivos para cada um desses itens, como consequentes próximas ações anotadas em seu sistema de confiança. Atuar com consistência nesse nível de produtividade sem estresse é a marca registrada do domínio desse método. Horizonte 2. Esse é o nível das suas atuais responsabilidades de trabalho e das áreas da minha vida em que devo manter o padrão adequado. Quais são as funções que você desempenha? Em termos profissionais, isso tem a ver com a sua posição e seu trabalho. Em termos pessoais, inclui responsabilidades que assumiu na sua família, na sua comunidade, claro, consigo mesmo, como uma pessoa funcional. Se você não está totalmente certo sobre qual é o seu trabalho, vai sempre se sentir sobrecarregado. Alguns desses papéis talvez estejam definidos e escritos. Se você assumiu uma nova posição recentemente e há um contrato ou um acordo sobre as áreas de responsabilidade, esse sem dúvida seria um bom começo. Se no passado fez algum tipo de exercício para estabelecer objetivos e esclarecer seus valores e ainda tem um material que gerou nessa época, junte isso à coletânea. Em seguida, recomendo que elabore e mantenha uma lista chamada áreas de foco. Você pode querer dividi-las em sublistas, profissional e pessoal, e em ambos os casos vai querer usá-las para uma revisão consistente. Esse é um dos checklists mais úteis que poderia criar no autogerenciamento. Não exige a mesma recalibração semanal da lista de projetos, provavelmente deve permanecer válido por períodos mais longos. Dependendo da velocidade da mudança em algumas das áreas mais importantes da sua vida, ele deve ser usado como gatilho para novos projetos em potencial a intervalos de 1 a 3 meses. É provável que você tenha entre 4 e 7 áreas de responsabilidade principais em seu trabalho e um número parecido em sua vida pessoal. Seu trabalho pode incluir coisas como desenvolvimento de equipe, criação de sistema, planejamento de longo prazo, apoio administrativo, atendimento a clientes e marketing ou responsabilidade de instalação, execução, controle de qualidade, gerenciamento de ativos. Se você tem um negócio próprio, sua atenção estará em muito mais áreas do que se você exercesse uma função especializada em uma grande organização. O resto da sua vida pode incluir foco como criação dos filhos, relacionamento conjugal, comunidade espiritual, saúde, trabalho voluntário, gerenciamento do lar, finanças pessoais, desenvolvimento pessoal, expressão criativa. Cada uma dessas áreas específicas pode ser desdobrada em subcategorias. Criação de filho pode gerar checklists separados para cada um deles. Marketing pode incluir desenvolvimento de programa, pesquisa, mídias sociais. O propósito operacional da lista Áreas de Foco é garantir que você tenha todos os seus projetos e próximas ações definidos, a fim de gerenciar suas atribuições de maneira adequada. Se você criar um relatório deles e avaliá-los objetivamente em termos do que está fazendo e do que deveria fazer, sem dúvida descobrirá projetos que precisa acrescentar à lista de projetos. Ao revisar a lista, você pode concluir que algumas áreas estão bem sendo cuidadas, mas outras pode perceber que algo está incomodando ou intrigando em uma delas e um projeto precisa ser criado para lidar com isso. Áreas de focos é apenas uma versão mais abstrata e refinada para a lista de gatilhos da qual falamos antes. Todas as pessoas com quem trabalhei nos últimos 30 anos descobriram pelo menos 2 ou 3 lacunas importantes nesse nível de discussão. Por exemplo, uma atribuição comum dos gerentes ou executivos é equipe. Quando pensam sobre o assunto, a maioria percebe que precisa incluir 1 ou 2 projetos nessa área, como aprimorar os procedimentos de apoio, analisar a contratação de um chefe de equipe, melhorar o processo de avaliação de desempenho, ou quando definem as responsabilidades para os aspectos da vida pessoal, muitas vezes surgem projetos como pesquisar aulas de yoga, encontrar atividades de recreação para crianças nas férias. Uma discussão de prioridades teria que incorporar todos esses níveis de acordos vigentes entre você e outros. Se você elaborar esse checklist profissional de descrição do trabalho ou mantiver atualizado, provavelmente se sentirá mais relaxado e no controle do que a maioria das pessoas em nossa cultura. Pouca gente está fazendo apenas o que foi contratado para fazer e preservar a clareza sobre as expectativas novas e suas mudanças exige conversas constantes para atualização.
Da mesma forma, raros são os indivíduos que mantêm uma visão geral consistente e objetiva das áreas relevantes da vida equilibrada, família, diversão, finanças, com a mente focada em preencher essas lacunas. Para conduzir suas ideias e seus sistemas a partir desses níveis, você terá um longo caminho no esforço de transformar a esperança em confiança à medida que toma as decisões sobre o que fazer no dia a dia. Horizontes de 3 a 5. Enquanto os 3 níveis mais baixos têm a ver principalmente com a situação atual, suas ações, seus projetos e as áreas de responsabilidades, a partir do horizonte 3, os fatores do futuro, sua direção e suas intenções passam a ser fundamentais. Ainda há um inventário a elaborar nesses patamares, sobretudo no nível mais alto, propósitos e princípios que representam um critério permanente para o monitoramento e correção de atividades e comportamentos. Mas ele é mais sobre o que é de verdade nesse momento, a respeito de aonde decidi que estou indo e como vou chegar lá. Nele se inclui objetivos de 1 ano em seu trabalho, horizonte 3, uma visão de 3 anos para sua carreira e seu patrimônio líquido pessoal, horizonte 4, e uma percepção de seu propósito de vida e como maximizar essa realização no horizonte 5. Enquanto você não tiver certeza de para onde está indo ou do que realmente é importante, nunca saberá quando já é suficiente. Mesclei os 3 níveis superiores porque nem sempre é fácil compartimentar as situações em uma ou em outra categoria. Além disso, como o método GTD se concentram mais na parte de implementação e execução do que como definir objetivos e visões, não farei um exame rigoroso aqui. No entanto, por sua própria natureza, essa investigação pode abranger áreas profundas e complexas, que podem incluir estratégias da empresa, desenvolvimento da organização, planos de carreira, sentido de vida e valores. Para o nosso propósito, o foco é capturar seus fatores de motivação, que determinam o inventário de qual é o seu trabalho nesse momento, parte do qual pode decorrer de seus compromissos e intenções nos níveis mais altos. Se suas direções e seus objetivos devem ser alterados e esclarecidos, com base em reflexões, análise e intuições mais profundas, já é outra discussão. Mesmo assim, talvez haja coisas que você consiga identificar agora mesmo, que ajudarão a atualizar suas ideias sobre o trabalho e o que é mais importante nele. Escolha batalhas suficientemente grandes para importarem suficientemente pequenas para serem vencidas. Se você pudesse criar intuitivamente uma imagem do que acha que estaria fazendo daqui a 12 ou 18 meses, ou de como será a natureza do seu trabalho nessa época, o que dispararia? Nesse nível mais sutil, talvez seja coisas que você queira abrir mão e pessoas e sistemas que talvez precisem ser desenvolvidos a partir da permissão, a fim de permitir a transição. E como o trabalho em si é algo em movimento, considerando a areia moviça do mundo profissional nos dias atuais, talvez seja necessário definir projetos que garantam viabilidade dos resultados em sua área. Na esfera pessoal, talvez você queira considerar coisas como: minha carreira ficará estagnada, a menos que eu defina mais especificamente minhas metas para o meu chefe ou chefe do meu chefe, ou que novas coisas meu filho estarão fazendo nos próximos anos e que eu preciso mudar por conta disso. De que tipo de preparação preciso para garantir que posso lidar com esse problema de saúde que acabei de descobrir. Com uma visão mais ampla, você pode avaliar como está a sua carreira, como anda a sua vida pessoal, o que sua organização está fazendo em relação às mudanças no meio ambiente, o impacto que tem para você, como essas perguntas são feitas por um horizonte de 5 anos, suscitam respostas diferentes e importantes de todas as pessoas. Orientem um executivo de um grande banco internacional que, alguns meses depois de implementar o método GTD e assumir o controle do seu inventário de trabalho do dia a dia, decidiu que era a hora de investir na própria startup de alta tecnologia. No início, a ideia lhe parecia intimidante demais, mas trabalhar um nível do térreo para cima a tornou mais acessível e uma consequência natural da reflexão desse horizonte. Recentemente ouvi falar de seu sucesso fenomenal com um novo empreendimento. Se você estiver envolvido com alguma coisa que tenha um futuro maior que 1 ano, casamento, filho, carreira, empresa, expressão artística, a paixão de uma vida inteira, você deveria cogitar o que é preciso fazer para lidar com as coisas dessa área. As perguntas a fazer são: quais são os objetivos e metas de longo prazo da minha organização? E quais são os projetos que preciso colocar em prática para cumprir minhas atribuições? Quais são os objetivos e metas de longo prazo que defini para mim mesmo? E quais são os projetos que preciso colocar em prática para alcançá-los? Que outras coisas significativas estão acontecendo que podem afetar minhas opções sobre o que estou fazendo? Deixe-me ressaltar aqui que não estou defendendo especificamente que você estabeleça novos objetivos e eleve seus padrões. O que estou fazendo é direcionar seu foco para o que pode ser inerentemente verdadeiro sobre essas situações que compõem sua realidade atual. Caso elas estejam presentes de maneira óbvia ou sutil, abordá-las de modo adequado será fundamental para que você encontre clareza.
Aqui estão alguns exemplos de questões que aparecem nesse nível de conversa. A natureza mutável de seu trabalho, considerando as prioridades variantes da empresa. Em vez de gerenciar a produção de programas de treinamentos internos, você os terceirizará para um fornecedor externo. O rumo que você sente que sua carreira deve tomar. Você se imagina realmente realizando outro tipo de trabalho daqui a um ano e precisa fazer uma transição a partir de agora, enquanto explora opções de transferência ou promoção. O rumo da organização, considerando a globalização e a expansão. Você vê muitas viagens internacionais despontando no seu horizonte. E considerando as preferências do seu estilo de vida, precisa analisar como reajustar os planos de carreira. Preferência de estilo de vida e mudança de necessidade. À medida que seus filhos crescem, sua necessidade de estar em casa com eles diminui e aumenta seu interesse por investimentos e planos de aposentadoria. No nível mais alto do pensamento, você precisa fazer algumas perguntas fundamentais. Por que sua empresa existe? Por que você existe? Qual é o DNA central da sua existência? O que norteia suas escolhas tanto na esfera pessoal quanto profissional? Qual é a perspectiva mais ampla que centenas de livros, modelos e gurus dedicam a ajudá-lo a encontrar? Por quê? Essa é a grande pergunta com a qual todos lutamos. Você pode definir, moldar, organizar todos os outros níveis da sua vida, mas se perder o rumo, o mínimo que seja em termos do que quer ou de qual é a vocação, vai se sentir desconfortável. Tirando da sua mente o pensamento sobre prioridades. Dedique pelo menos alguns minutos, se é que você já não fez isso, a rascunhar algumas anotações sobre as coisas que passaram pela sua cabeça enquanto li esse capítulo. Seja qual for que tenha ocorrido nesses níveis mais elevados do seu radar interior, escreva e tire da sua cabeça. A neutralidade é um estado em que você não pula de uma coisa para outra rápido demais, nem muito lentamente. Neutralidade não significa ser inativo, complacente ou passivo. É uma atitude de calma que propicia o surgimento de novas informações e novas possibilidades antes de tomar novas iniciativas. Nesse estado, você aguça sua sensibilidade e sua inteligência intuitiva. A neutralidade é um solo fértil onde crescem novas oportunidades. Então, processe essas anotações. Decida se o que você escreveu é algo que realmente quer levar adiante ou não. Se não, jogue a anotação fora ou ponha na lista algum dia, talvez, ou numa pasta chamada Sonhos e Objetivos que posso realizar em algum momento. Você talvez queira continuar acumulando mais desse tipo de pensamento futuro e prefira fazer o exercício com mais formalidade. Por exemplo, redigir um novo plano de negócio com os seus sócios, conceber e descrever suas ideias sobre a vida dos sonhos com o seu cônjuge, criar um mapa de carreira mais específico para os próximos 3 anos ou simplesmente recorrer a um coach pessoal que possa conduzi-lo nessas discussões e processos de reflexão. Se fosse esse o caso, inclua esse resultado em sua lista de projetos e defina a próxima ação, então execute, delegue ou ponha num lembrete de uma lista apropriada. Feito isso, talvez você queira deslocar seu foco para o desenvolvimento de projetos específicos que foram identificados, mas não estão bem definidos quanto gostaria. Você deve ter certeza que está preparado para esse tipo de processamento vertical e assim a gente finaliza esse capítulo.